2016, do 147ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça chamado nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Pedro Paulo Rodrigues Santana, Felipe Rivelo da Silva, Luiz Cláudio Padu Ferreira, Rivolino Cebeas Pedrosa, Richard Corro de Brito, André Lemos Ferreira, Luiz Carlos da Silva, Antônio Carlos de Almeida, Levi Bittencourt da Silva. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata da 246ª sessão ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2016. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e solicito ao senhor secretário que leia o expediente. Projeto de lei número 04/2016, ementa. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados no município de Pinheiral para o arquivamento e gestão de documentos públicos e determina outras providências. Justificativa. O atual projeto de lei deriva de notificação extraída do processo TCE número 231-126-6/2012, no sentido do município de Pinheiral providenciar a normalização da gestão documental do município a fim de se evitar futuro extravio de processos ou documentos, consoante disposto no artigo 21 da Lei Federal, observando-se o princípio da eficiência descrito no artigo 37 da Constituição Federal, /88. Embora o projeto de lei tenha sido desenvolvido pela Procuradoria dessa Casa Legislativa, foi remetido ao controlador interno da Prefeitura, o qual não opôs nenhuma proposta de alteração, supressão ou complementação. Desta forma, está apto à apreciação dos senhores vereadores. Levi Bittencourt da Silva, presidente. Luiz Carlos da Silva, vice-presidente. Antônio Carlos de Almeida, secretário. Projeto de lei número 005/2016, ementa. Dispõe sobre o livre manifestação artística e cultural em locais públicos abertos, tais como praças, largos, parques e afins, e dá outras providências. Justificativa, não, juiz? Onde? A expressão artística é, sobretudo, uma necessidade de ser humano desde os tempos mais remotos. Para o artista, uma forma de se comunicar com o mundo. Para o espectador, a oportunidade de subverter seus conceitos através de outro olhar. Infelizmente, o acesso a atividades artísticas e culturais não é algo universal em nossa cidade. Especialmente, as opções são parcas e restritas e quase sempre em espaços privados. Ao mesmo tempo, a cidade de Pinheiral possui uma grande quantidade de artistas que são carentes de locais para se expressar. É dessa necessidade do artista e do espectador que o conceito de arte pública cresce cada vez mais pelo país, em diversas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. Os artistas já têm assegurado o direito de manifestar sua arte em praça pública. O conceito de arte pública é algo recente, mas ao mesmo tempo muito antigo, remonta os primórdios da expressão artística e se afasta das praças por conta do conceito burguês, de que tudo pode valer dinheiro. A arte privada, segregada ao seu público minoritário, tirou a expressão artística do convívio popular. A revitalização da arte pública é proporcionar, sem qualquer tipo de distinção, que o conjunto da população possa ter acesso a essas expressões. Além disso, a livre manifestação artística dá ao cidadão o empoderamento do espaço público. A praça precisa ser ocupada pelo seu povo e não servir meramente como elemento urbanístico. A cidade é feita, sobretudo, de pessoas. Nesse sentido, pedimos aos senhores vereadores a aprovação desse projeto. Câmara do Município de Pinheiral, 29 de fevereiro de 2016. Felipe Rivelo da Silva, vereador. Projeto de lei número 006/2016, ementa. Autoriza a administração pública municipal, direta e indireta, a conceder o auxílio alimentação e o auxílio cultura aos servidores públicos inativos e pensionistas do município e determina outras providências. Justificativa. É inquestionável que o servidor público inativo possua uma inegável parcela de contribuição para o crescimento do nosso município, bem como que o auxílio de alimentação e o auxílio cultura representa um novo amparo aos servidores municipais que sofrem pelo recebimento de uma remuneração muito baixa. Assim, o projeto de lei visa que os servidores públicos inativos e pensionistas do município de Pinheiral recebam estes dois benefícios, o auxílio alimentação e o auxílio cultura, uma vez que também possui uma remuneração insuficiente para as despesas habituais
de um cidadão comum. Pedro Paulo Rodrigues Santana, vereador. Indicação número 012/2016. André Lemos Ferreira, vereador, com assento nessa colegiada da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de limpeza e capina na rua Domingos Marianos e na rua José Tavares, ambas do bairro Centro. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade da realização do serviço de limpeza e capina tanto na rua Domingos Marianos, mais conhecida como Rua do Capitólio, como também na rua José Tavares. Em ambas as ruas há relato de grande acúmulo de sujeira e mato alto, ensejando risco de contaminação por probabilidade de proliferação de animais nocivos e peçonhentos muito comum nesse tipo de ambiente. Desta forma, para assegurarmos as condições mínimas de higiene e segurança na localidade, é imprescindível que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos tome providência a fim de solucionar o estado de desleixo em que se encontram essas duas ruas do bairro Centro. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016, André Lemos Ferreira, vereador. Indicação número 03/2016. André Lemos Ferreira, vereador, com assento na colegiada da casa, nos prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de limpeza e capina na Praça das Palmeiras, bem como seja promovida a manutenção dos bancos e brinquedos desse ponto de encontro no bairro Palmeiras. Justificativa. A Praça das Palmeiras corresponde a uma localidade conhecida por ser um dos principais pontos de encontro do bairro, reunindo dezenas de pessoas diariamente. Contudo, o local carece de realização dos serviços de limpeza e capina. Haja vista a grande quantidade de sujeira e mato alto na região, especialmente próximo à quadra de esporte do bairro. Outra grande necessidade dos moradores do bairro Palmeiras é a realização da manutenção dos bancos e brinquedos da praça, uma vez que, diante o uso contínuo do espaço, especialmente por crianças, é possível identificar certa degradação pela falta de manutenção. Portanto, que através do presente indicação seja possível proporcionarmos condições mais dignas e seguras à população que usufrui e transita nas proximidades da Praça das Palmeiras, neste município. Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2016, André Lemos Ferreira, vereadora. Requerimento número 007/2016. Felipe Vial da Silva, vereador com assento nessa colegiada da casa, requer a mesa diretora, ouvido do plenário, que seja enviado correspondente legislativa para a Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito do município de Pinheiral, a fim de que sejam fornecidas as seguintes informações. Primeiro, todas as nomeações do período de 1 de dezembro de 2015 a 23 de fevereiro de 2016, inclusive os contratados, cargos de livre nomeação e exoneração. Segundo, as explicações de quais dessas nomeações já receberam gratificações por desempenho. Terceiro, qual o procedimento adotado para apuração em tão curto prazo de tempo de desempenho eficiente e ensejador da referida gratificação. Saliente-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isso no modo do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativa. O presente requerimento visa dar maior transparência aos procedimentos adotados na administração do dinheiro público na área da saúde e garantir o dever fiscalizatório desta douta Casa de Leis. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de fevereiro de 2016, Felipe Vial da Silva, vereador. Em discussão, parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Esse requerimento fiz visando ser um complemento desse projeto de lei que nós votaremos hoje, e eu vou discutir no momento certo, sobre o parcelamento do débito com regime próprio de previdência. Como falei anteriormente, tive a oportunidade de conversar com o secretário de Finanças que veio aqui, a secretária de Administração também, e mostrei uma preocupação muito grande com a quantidade excessiva de pedidos de parcelamento de dívida que estão entrando aqui nessa casa. E eu acredito que, num momento de crise como esse, esses parcelamentos não vão cessar do Fundo de Previdência, porque não estou vendo, não estou enxergando algum tipo de plano de contingenciamento para as despesas públicas aqui do município. Então, é natural, isso a gente vê dentro da nossa casa, se a gente gastar mais do que arrecada, é óbvio que vai ficar alguma coisa para trás. E quando o que fica para trás é a previdência dos funcionários, a gente tem que ligar um alerta e passar a entender como está sendo feitos alguns erros. Por exemplo, essas nomeações, pedir
a partir de 1º de dezembro de 2015 até 23 de fevereiro, todas as nomeações da Prefeitura. Por quê? Se o momento é de crise, não é para contratar novos profissionais, exceto em caso de emergências. E não é isso que a gente está vendo no dia a dia. São contratações atrás de contratações, e o mais estranho, e que aqui solicito nesse segundo item, é que um cargo em comissão é contratado hoje e amanhã ganha uma gratificação por desempenho. Ou as pessoas são brilhantes, que um dia conseguem mostrar um desempenho digno de uma gratificação de 50%, 20%, que seja, ou então tem alguma coisa errada aí. Então, estou solicitando esse requerimento para poder entender melhor e fazer uma avaliação antes mesmo da crítica mais forte, entender se isso realmente está acontecendo, como a gente tem visto nos informativos, mas que explique a razão disso. Informativo vem a notícia fria, né? A informação fria. Mas eu gostaria de entender e dividir com meus pares aqui nessa casa e com a população, com toda a transparência, qual é a mágica de alguns funcionários que são contratados num dia e recebem uma gratificação por desempenho no dia seguinte. E todos nós sabemos que o Tribunal de Contas nem o Ministério Público entendem dessa maneira. Então, vale a gente documentar isso e esperar a resposta dentro do prazo. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, os vereadores, público presente, um breve comentário a respeito da fala do nobre colega, quando ele cita que a previdência dos funcionários. Está mais que esclarecido que não é dos funcionários. É a parte patronal, vereador. A parte do funcionário está em dia. O município mantém em dia, desde o primeiro dia de gestão está em dia. A parte do funcionário está em dia. A parte patronal. E segundo uma opinião minha, e em relação a essa questão levantada aí, de mágica, né? São palavras assim, que vêm a tentar denegrir, né? Não tem mágica não, isso os senhores sabem, nós sabemos que é prerrogativa do prefeito, é prerrogativa do Poder Executivo. Então, a questão da gratificação é prerrogativa do Executivo, não é? O prefeito dá a gratificação a quem ele achar que deve dar, a quem merecer dar. Inclusive, algumas pessoas que falam já tiveram nessa situação mesmo, né, de indicar funcionários e esse funcionário ter gratificação. Então, a gente é muito cômodo se jogar pedra no telhado dos outros, né? Quem não tem telhado de vidro, não jogue pedra no telhado dos outros. Só esse comentário, vou votar a favor, o governo não tem nada a esconder de ninguém e com certeza, vai responder o requerimento e deixando bem claro que não é a previdência dos funcionários. Não adianta tentar embutir na cabeça das pessoas que é do funcionário, através da empresa, não é. É a previdência, nós sabemos, é a parte patronal, a parte do funcionário. O funcionário que, por sinal, senhor presidente, é o funcionário mais bem tratado em muitas gestões, é o funcionário da prefeitura do nosso município hoje. O ponto principal não é o que deve ou a quem deve, é que está devendo, está gastando mais do que recebe, do que arrecada. Então, nós precisamos desse plano de contingenciamento. E quando o vereador defensor do governo fala que é prerrogativa do prefeito, é prerrogativa do prefeito dentro das regras que são estabelecidas. A gratificação por desempenho, deixar claro que depende do desempenho da pessoa. Então, tem que haver uma explicação para essa gratificação. É o único ponto, mas se for merecedor da gratificação em um dia de trabalho, com certeza eu vou ser o primeiro a tirar o chapéu e querer esse funcionário trabalhando comigo em algum momento da minha vida na gestão pública, porque realmente um funcionário que faz por merecer uma gratificação de 50% com um dia de trabalho tem que ser estudado e tem que ser valorizado caso realmente seja verdade. Muito obrigado, presidente. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Requerimento número 008/2016. Felipe Gradacci, vereador com assento sacolhando da casa, requer a mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja enviado correspondência legislativa para a Secretaria de Saúde do município de Pinheiral, a fim de que sejam fornecidas as seguintes informações. Primeiro,
Quais procedimentos foram usados para a escolha da organização social que atualmente administra o pronto-socorro municipal? Segundo, qual organização social atualmente administra o pronto-socorro municipal? Razão social e CNPJ. Terceiro, fornecer cópia do contrato de prestação de serviço firmado entre a organização social e o município de Pinheiral para efetuar a administração do pronto-socorro. Salienta-se ao final que tal pretensão deverá ser cumprida no prazo de 15 dias, isto nos moldes do artigo 13, parágrafo 2º e artigo 44, inciso 13, ambos da Lei Orgânica Municipal, com a devida observância do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. Justificativo. O presente requerimento visa dar maior transparência aos procedimentos adotados na administração do dinheiro público na área da saúde e garantir o dever fiscalizatório desta Casa de Leis. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de fevereiro de 2016, Felipe Rivel da Silva, vereador. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereadores, público presente. Na semana passada tive a oportunidade de fazer um requerimento solicitando o apoio institucional da Assembleia Legislativa, do seu corpo técnico, a fim de fiscalizar aqui a organização social que administra o pronto-socorro municipal. Problema na saúde já é um problema, como o nome já diz, né? E a partir do momento que a gente conhece o problema, assume o problema e começa a criar soluções, buscar transparência, eu acho que é o primeiro passo para mudança e para melhorias de qualquer coisa. Agora, o problema é maior a partir do momento que o governo vai para a internet falar do prêmio da saúde pública no município. Aí a gente começa a ter que ligar uma luzinha vermelha. Por quê? O governo acha que está bom. Aí daqui a pouco vem o vereador e líder de governo e fala, não, mas lá está pior, o estado está ruim, o município tal. A gente tem que olhar para Pinheiral, tentar nivelar por cima dos municípios do nosso tamanho e tentar fazer uma gestão onde não deixa escapar dinheiro pelo ralo. E muito me preocupa essa gestão com organizações sociais. Por quê? Não sei do contrato, nós estamos buscando informações para poder fiscalizar com mais clareza, mais transparência. Mas é visível, só ligar a televisão, RJTV e Jornal Nacional praticamente diariamente, as denúncias sobre organizações sociais. E aqui em Pinheiral é uma organização social que terceirizou o hospital e que hoje está à frente. A Cruz Vermelha, mal ou bem, é a Cruz Vermelha, é um reconhecimento mundial. E a organização social que administra, muitos não sabem nem qual é. Então, vejo com muita preocupação, mas sem criar qualquer tipo de alarde. Antes, não sei se realmente está acontecendo aqui como está acontecendo em outras cidades. Por isso, o pedido de requerimento e por isso que eu peço o apoio de todos os senhores vereadores para aprovação e espero que seja respondido o que foi pedido dentro do prazo estipulado de 15 dias. Continua a discussão. Em votação, Jesus que aprova, permaneça como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2016. Emenda. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 003/2016. Artigo 1º. Modifica a redação do artigo 1º do projeto de lei número 003/2016, passando a vigorar da seguinte forma. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo município patronal, junto ao Fundo de Previdência Social do município de Pinheiral, Pinheiral Prev, das competências de 8/2015 a 13/2015, em até 10 prestações mensais iguais e consecutivas, nos termos do artigo 5º da portaria MPS número 402/2008, na redação das portarias MPS número 21/2016 e número 307/2013. Câmara do Município de Pinheiral, 23 de fevereiro de 2016. Justificativa. Senhores edis, a presente emenda visa preservar a gestão financeira do ano de 2017, evitando que os débitos da administração atual se propaguem para o subsequente. Felipe Rivel da Silva, vereador.
Grande expediente. Vereador Felipe, o senhor tem 10 minutos. Obrigado, presidente, vereadores, público presente mais uma vez. Vou utilizar do meu tempo de fala hoje aqui no grande expediente, falar um pouquinho sobre o impeachment. 10 em cada 10 petistas são tremendamente e radicalmente contra o impeachment da presidente da República, Dilma. E o que é o impeachment? É um processo que é instaurado dentro da Câmara Federal, junto com o Senado Federal, onde são apuradas irregularidades, alguns desvios, enfim, problemas na administração que possa ser ponderado por aquele coletivo de deputados e senadores e, a partir daí, coletivamente, uma maioria qualificada, não é nem a metade, 2/3 da Câmara e do Senado votam e uma presidente da República, por exemplo, é deposta. Isso pode ser feito na esfera federal, na esfera estadual, sempre com debate nas câmaras, assembleias e no Senado Federal. Pois bem, por que eu estou falando isso? Todo esse processo de cassação de um mandato, de cercear o direito político de alguém, tem que passar por um amplo debate e com causas justas e nobres para retirar o cargo de alguém. Eu, por exemplo, sou extremamente contra, hoje, o impeachment de alguém que foi votado democraticamente. Eu sou contra hoje, sou contra muitas atitudes do governo federal, mas também sou contra a retirada, fugindo da democracia, vamos dizer assim. Agora, aqui em Pinheiral está acontecendo de uma forma mais arbitrária, uma forma que eu não estou conseguindo entender o que está levando o prefeito do município a fazer um impeachment através de decretos com a sua vice-prefeita. Vice-prefeita eleita, vice-prefeita que não tem nada para ninguém falar, com uma atitude extremamente ilibada e que ela está sofrendo uma perseguição política descabida dentro do município por não aceitar caminhar novamente com o prefeito municipal. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque foi a partir do momento que o grupo político se posicionou para não apoiar novamente o prefeito, ela começou a sofrer uma perseguição desleal e descabida dentro do seu gabinete, dentro da sua estrutura administrativa. Por exemplo, essa Casa de Leis aqui, em 2013, votou a reforma administrativa, onde a vice-prefeita tinha atribuições claras que nunca teve em Pinheiral. Atribuições essas que cumpriu e cumpre. Se alguém tiver algo para falar, eu quero que se manifeste, porque cumpre da melhor maneira possível e, assim, é difícil ver um trabalho de um vice-prefeito, isso sem críticas mesmo diretas daqui, mas aqui na nossa região, pelo menos, eu não conheço. Vinculada à secretaria, o gabinete da vice-prefeita, estava a ouvidoria, tinha funcionários que faziam o gabinete funcionar, um espaço físico acessível, um carro para atendimento e visitas para a população. E a partir do momento que ela se posiciona, e lembrando que o mandato termina no final do ano, o mandato não termina a partir do momento que há um posicionamento político futuro contrário ao do prefeito, termina somente no final do ano, a vice-prefeita perdeu funcionários que foram demitidos num passe de mágica, funcionários do gabinete da vice-prefeita, não é indicação em alguma outra, não, funcionários que faziam o gabinete rodar e trabalhar. Funcionários demitidos, foi retirado o carro que fazia o trabalho comunitário. Vocês nunca vão ver o carro andando à toa no município, muito pelo contrário. Foi agora retirado, pasmem, a coordenadoria da mulher. E isso eu quero falar um pouquinho sobre o assunto, porque quando a vice-prefeita mandou para essa casa a criação da coordenadoria da mulher, mandou sem criar e sem pedir para criar novo cargo. Ela acumulou o cargo de coordenadora da mulher e não recebe nada a mais por isso.
E essa semana o prefeito teve a oportunidade de conversar com a vice-prefeita, neste momento de crise, falando que vai nomear uma pessoa agora para a coordenadoria da mulher. Agora ela não serve mais, é uma pessoa nomeada com um salário, com certeza, de coordenador, de R$ 2.500 por mês, e quero entender o motivo, entendeu? Se não for político o motivo, porque não tem que falar, tecnicamente falando, da vice-prefeita, e a gente não está falando de fazer politicagem, está falando de fazer política para o município. A ouvidoria municipal é ligada ao gabinete, os conselhos municipais são ligados ao gabinete da vice-prefeita, que hoje não está tendo funcionário para funcionar. Então, acredito que a gente tem que levar a população a refletir, porque, além disso, no dia 17 de fevereiro de 2016, foram nomeados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mais uma vez, mais um espaço não remunerado, que não tem ônus nenhum para o município, onde a Patrícia estava como titular na coordenadoria, e no dia 26 de fevereiro, um e-mail curto e grosso chegou pedindo, para favor, desconsiderar a portaria número 254/16, portaria essa que nomeou o Conselho da Mulher, sem motivo. Favor desconsiderar a portaria. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, atenciosamente, Virgínia, Secretaria Executiva. Para piorar e para mostrar ainda mais que é perseguição política, e quem perde isso é a população, cancelou o evento da Coordenadoria da Mulher na Academia da Saúde no dia 8, que seria no Dia Internacional da Mulher, no dia 8/3, às 9h30 da manhã. Então, hoje eu quero usar essa fala minha para querer fazer com que a população reflita e entenda qual o papel do gestor público. Esquece a eleição nesse primeiro momento. Qual o papel do gestor público, do ponto de vista de responsabilidade, e no momento de crise, mais uma vez falando, porque enquanto estão sendo contratados pessoas para fazer trabalho de quem fazia voluntariamente, chegam parcelamentos aqui para a gente discutir, parcelamento de 60 meses, que a gente tem que jogar para baixo, porque queria empurrar para outros governos. Então, quero entender que tipo de construção, e peço depois para o líder de governo levar essa fala, para tentar esclarecer para a população da onde que vêm essas coisas da cabeça. Porque é um governo eleito, ele não tem o direito de tirar o mandato de uma vice-prefeita eleita, e enquanto eu estiver nessa Câmara Municipal, e não é porque é minha prima ou deixa de ser, é porque é justo a gente falar esse tipo de coisa, porque, obviamente, era muito mais cômodo ficar em casa. Muito mais cômodo para ela ir para casa, o salário ia cair no final do mês, mas ela está trabalhando lá. E já soube que vai sair do prédio onde está. Por que ela está na Casa dos Conselhos? Porque a Casa dos Conselhos é vinculada ao gabinete da vice-prefeita, já tem até na prefeitura um cubículo menor do que o nosso gabinete para entochar a vice-prefeita lá, para acabar de vez com qualquer tipo de acesso. Ela foi psicóloga da APAI praticamente 20 anos, então grande parte dos atendimentos que ela faz para a população são de portadores de necessidades especiais, que não têm a menor condição de ficar subindo a escadaria da prefeitura, por exemplo, e foi esse o ponto que fez ela ficar na Casa dos Conselhos. Então, enquanto tiver esse tipo de picuinha dessa política pequena aqui no município de Pinheiral, nossa cidade vai permanecer da maneira que está. Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir e cobrar, fazer uma junção e fazer a cobrança realmente para que a coisa mude na cidade, porque eu acredito que a população já está cansada dos políticos da forma que fazem política, da política de mesquinharia, e a gente precisa dar uma cara nova, e queria hoje fazer essa fala justamente para deixar claro que quando fala de impeachment da presidente da República, o PT tem um posicionamento, o prefeito tem um posicionamento. Agora, quando via decreto, sem passar por nenhuma casa legislativa, ele quer engessar e acabar com o mandato de uma vice-prefeita, isso ele faz na porta do gabinete dele, mandando recado via e-mail, que não tem nem o posicionamento de conversar com a pessoa. Então, queria deixar isso registrado aqui nessa Casa de Leis, a minha indignação sobre esse tipo de impeachment que está querendo ser feito dentro de Pinheiral. Obrigado, presidente.
Vereador Pedrosa, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, falar do projeto que vai ser votado, projeto que tem essa emenda importante que o vereador fez, não é? Em 10 parcelas, ou seja, não vai ultrapassar de forma alguma de uma gestão para outra, mas se precisasse ultrapassar, eu também não veria mal algum, né? Responsáveis que somos, e a gente tem responsabilidade com o município, mesmo porque nós lembramos, né? Talvez o vereador não estava presente, mas as gestões passadas, por precisar parcelar, por precisão, vereador, foi aprovado nessa casa um parcelamento para quase 20 anos também, do INSS. Mas precisava fazer o parcelamento naquele momento. Então, vereadores, se não me engano, o senhor presidente fazia parte daquela gestão. Foi deixado lá atrás. Foi, no código do prefeito. mas precisava, senhor presidente. Foi uma coisa que precisava ser feito e foi parcelado em 20 anos. Então, até lembrar isso, parabenizando o espírito público que Vossa Excelência, os vereadores que faziam parte daquela gestão naquele momento, parabenizar o espírito público que, sem politicagem, sem demagogia alguma, aprovaram o parcelamento do INSS também. Aí já incluía, senhor presidente, a parte patronal e também a parte dos funcionários, por 20 anos. Nós não estamos aqui para fazer qualquer tipo de politicagem, de campanha. O município precisa fazer esse parcelamento, que não vai passar. Nós vamos aprovar, com certeza, a emenda do vereador Felipe, não vai passar de 10 meses. Mas, se precisasse passar, e o espírito público, a responsabilidade que nós temos com o município, com aquilo que a gente representa, eu tenho certeza que aprovaríamos também. E dizer que essa aí de 60 meses, isso que veio escrito no projeto original, trata-se de um modelo do INSS. É um modelo próprio. Aquilo poderia ser alterado, mesmo porque, senhor presidente, senhores vereadores, a intenção do governo já era mesmo parcelar em 10 parcelas. Tanto que eu faria essa emenda. Mas quando corri para fazer, o vereador autor já tinha feito, nós vamos aprová-la, porque é importante para o nosso município, que em momentos de crise, vem trabalhando aí sol a sol, dia a dia, para poder fazer aquilo que a população espera para fazer de Pinheiral um lugar melhor para se viver. Como eu sempre digo, a gente não se coloca à disposição da população para para vir aí ficar de blá blá blá, de conversa fiada. Todos que passaram e os que vão passar para frente ainda, tenho certeza que a intenção é transformar Pinheiral numa cidade melhor, é transformar a vida da população numa vida melhor. Uns com o seu modelo próprio de administrar, cada um com a sua forma de administração. Mas não acredito, senhor presidente, que prefeito nenhum que passou ou que vai passar ainda tem intenção de ser uma pessoa ruim para o município, não é? Fico muito contrariado, muito constrangido, muito aborrecido quando vejo certas atitudes, certos apelidos que vêm a denegrir a imagem de um cidadão, de um homem público, não é? Que deve ser tratado com respeito, porque foi eleito, como disse o nobre colega, foi eleito pela população para governar até o dia 31 de dezembro desse ano. Nós vamos ter eleições agora em outubro, dia 2 de outubro, e a população é que vai resolver, a população é que vai definir quem é o melhor gestor, vai escolher quem vai ser melhor para o nosso município, quem tem mais experiência, quem fez, quem deixou de fazer. Isso vai ser avaliado nas urnas. Nós teremos o prazo de campanha para poder a população definir essas situações. Gostaria de comunicar aos senhores também a minha desfiliação do PDT. Me desfiliei no sábado, dentro da janela, que foi aberta, a janela legalmente aberta pela Justiça, para que a gente, detentor de mandato,
possa trocar. E o prazo vai até 19 de março. Mas aconselho aos senhores, se quem for trocar um pouco antes, para não deixar para a última hora. Partido do PDT, que eu já, na minha fala aqui, eu já fiz um agradecimento muito especial na pessoa do presidente Juarez e na pessoa de um líder que eu acompanhava, que é o ex-prefeito Laércio Paula Nunes, não é, que me acolheram, que eu passei por lá esse tempo. Lá fui eleito, fui o candidato mais votado da frente, que ganhou as eleições, e deixo lá, amigos, deixo lá o meu respeito, deixo lá meu carinho, a minha consideração pelo PDT, que é um partido que me elegeu, e que hoje tenho a oportunidade, estou saindo por não querer caminhar com eles novamente, eles por não aceitarem o meu posicionamento de caminhar e apoiar o prefeito Arimateia, eles tomaram a decisão deles, e eu tenho que respeitar, e eles também me respeitaram, assinaram a minha ficha. Então comunico que não faço parte mais do PDT, e no próximo dia 13 devo me filiar ao PT, vereador Pedro Paulo. Dia 13 de março agora, uma grande movimentação política no município, a minha filiação ao partido do prefeito Arimateia, Partido dos Trabalhadores, do PT. Tenho certeza que a gente ainda tem muito debate pela frente, debate político pela frente em relação ao partido, em relação a muitas outras coisas, mas me coloco como homem público que sou, já com uma história de quase 30 anos aí militando na gestão pública aqui no município de Pinheiral. Temos algumas histórias em conjunto, em comum, a contar com cada um dos senhores que eu tanto prezo, tanto respeito, mas campanha é assim mesmo. Vamos partir para um debate daqui a pouco. Isso é importante, é salutar, é saudável, para que a população possa fazer as comparações e poder analisar melhor em quem vai votar no dia 2 de outubro. Apresentar também aos senhores, a população está recebendo essa revista, que é uma prestação de contas do mandato. Agora é a 4ª prestação de contas do mandato, uma revista muito bem elaborada, onde vem aí, a gente está entregando de casa em casa para que a população possa avaliar o que foi feito nessa gestão do prefeito Arimateia, na saúde, na educação. A revista está muito interessante e está sendo entregue de casa em casa para que a população possa tirar suas conclusões, fazer as suas avaliações. Comuniquei a minha filiação, depois vou encaminhar um convite a essa casa, aos senhores, aqueles que quiserem, será uma honra, não é independente da sigla, nós fazemos parte desse processo todo, legislar em prol da nossa população. Tenho certeza que cada um de nós, cada um dos senhores, com a sua ideologia, cada um tem e espera o que vem, o de melhor para a nossa cidade. Eu, como líder de governo, trago aqui as obras do governo que represento. Um governo que trabalha, um governo que trabalha por todos, faz a parte dele naquilo que dá para o funcionalismo público. Nós fizemos e tentamos fazer no dia a dia tudo o que é possível ser feito. Na saúde eu nunca nivelo. A minha intenção, vereador Felipe, com todo o respeito, não é nivelar Pinheiral por baixo. Eu, às vezes, dou exemplos. Não sei se vossas excelências ouviram o Fantástico ontem. Exemplos assim, para que a gente possa não se conformar com aquilo que temos, mas para que a gente possa colocar os pés no chão e realmente nos orgulharmos do pouco que estamos fazendo, com o pouco recurso que temos, e da qualidade que estamos oferecendo, de acordo, e eu tenho que comparar com a... Vereador, só tem 1 minuto para concluir. Eu tenho que comparar realmente com a região, mas não nivelando por baixo. Eu me senti muito orgulhoso quando vi a reportagem ontem no Fantástico, orgulhoso assim, em relação ao nosso município, triste em relação ao que acontece com a saúde ao nosso entorno, mas feliz
por saber que aqui nós estamos implantando médico 40 horas nos PSFs. Vamos inaugurar os 5, já temos 2 funcionando com médico 40 horas, vamos inaugurar a maternidade, vamos inaugurar grande parte dessas obras que começamos. Então, realmente é motivo para mim de satisfação ver um município que escuta a população, que tem orçamento participativo, que a população direciona o recurso para a obra que quer fazer. Vereador, por favor, conclua que o seu tempo terminou. Vou concluir, senhor presidente. Então, como eu venho dizendo, realmente eu tenho, não nivelando por baixo, mas eu tenho orgulho de fazer, primeiramente, parte dessa Casa de Leis com os senhores, e segundamente, de ser, hoje aqui nessa casa, o líder do governo, o prefeito Arimateia, que eu acredito no projeto, continuo acreditando e que vamos juntos aí, em caminho, rumo à reeleição do prefeito e a nossa, se assim a população entender. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro Paulo, o senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, hoje eu pretendo falar pouco, até porque eu estou muito gripado, mas eu não poderia deixar de falar as obras tão faladas, principalmente desses modos de saúde. Ninguém fala que já está com mais de 2 anos de atraso para entrega. 2 anos de atraso para entrega. Eu lembrei muito de Pinheiral ontem também, assistindo o Fantástico, quando mostrou uma facção de um determinado município que contratava as empreiteiras para fazer as obras, e as obras eram feitas com a mão de obra do município. Eu lembrei muito da Academia da Saúde. Eu até tenho um vídeo gravado aqui, quando estava em fase de acabamento, quem estava lá a placa da firma, se eu não me engano, a Cadifer, e eram os funcionários do município, da prefeitura que estavam trabalhando. Está aqui um vídeo gravado aqui que eu pretendo levar para o Ministério Público. Mas hoje, eu vou falar um pouquinho da educação de Pinheiral. Ontem, domingo, dia 28 de fevereiro, por volta de 8h30 da manhã, eu recebi uma ligação de uma determinada moradora das Palmeiras, solicitando que eu passasse na casa dela, que tinha uns pais de alunos do colégio Maria do Carmo Fadu Ferreira, colégio esse lá das Palmeiras, que deveria ser um exemplo de escola. Chegando na casa dessa senhora, deveria ter mais ou menos uns 12 pais de alunos. E, para minha surpresa, a reclamação é que das 10 turmas do turno da tarde, 5 estavam sem professores. Sendo 2 do primeiro ano, 2 do terceiro, se eu não me engano, uma do segundo. E quem sabe um pouquinho de educação sabe que esse primeiro período do aluno no colégio, ou seja, na fase de alfabetização, é o alicerce da educação. É inadmissível que hoje nós não tenhamos, num colégio, num turno com 10 turmas, 5 estão sem aula. Aí eu atendi prontamente a solicitação desses pais, fiz uma denúncia nas redes sociais, conforme eu sempre faço, e apareceu um comentário de uma coordenadora dizendo, só faltando falar que era mentira minha. Aí, para desencargo de consciência, senhores vereadores, público presente, hoje eu chamei o nobre colega Felipe Rivello, que é o presidente da Comissão Permanente de Educação desta casa, para nós irmos fazer uma visita no colégio. E não foi nada diferente, pelo contrário, tinha certas coisas que nós ficamos sabendo lá na hora que os pais não tinham me falado. Os pais estavam cobertos de razão. Tinha uma turma sem professor. Vou resumir, porque eu só tenho 10 minutos, já falei 2. Resumindo, essas 5 turmas não estão sendo devolvidas para casa, esses alunos não são dispensados. Eles ficam dentro da escola, dentro da sala de aula. Com aquela aula quebra-galho. Vejo os senhores a gravidade desse assunto. As crianças no período de alfabetização tendo aulas quebra-galho.
Um dia a diretora sai da direção do colégio e vai lá dar aula para uma turma, a direção fica sem direção. Um dia a orientadora pedagógica vai lá numa sala dar aula para essa turma, a orientação pedagógica fica descoberta. Então é aquele negócio daquele cobertorzinho curto, que você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. Isso na educação, se tratando de crianças. Só um segundo. Outra coisa que mais me chamou a atenção lá hoje foi que as duas turmas de primeiro ano, as duas turmas que deveriam estar em cada uma na sua sala, cada uma com sua professora, que é o primeiro contato da criança com o colégio. Então deveria estar ali, aquela turma numa sala, a outra turma. Estavam as duas turmas na mesma sala com a orientadora pedagógica. Já tem um número, pela lei de diretrizes da educação, já tem um determinado número de alunos que é o que é capaz de um professor educar e alfabetizar. E que já é complicado. Aí a gente chega lá, está essa situação. Não estou culpando a diretora, nem a diretora adjunta, nem a orientadora pedagógica, que elas estão lá quebrando galho ainda. Está fazendo das tripas os corações para aliviar. E por que o prefeito pede para não liberar os alunos? Porque aí a população vai saber que não tem professor lá naquele colégio, que está faltando professor. Aí o prefeito, ele não gosta que eu falo o Ari do PT, mas isso é bem característico do PT. Lá hoje não tem diário, porque o diário não é só para a frequência das crianças. Tem o nome, a frequência, e no cantinho do lado direito está o conteúdo que está sendo dado, está sendo ministrado para as crianças. Não tem diário ainda. Não sei se é por causa da crise, mas a crise em Pinheiral serve para algumas coisas e para outras não. Para uma revista cara dessa, não tem crise. Isso aqui quem está pagando é cada um de vocês, cada um de nós. Autopromoção do prefeito. E pergunta ao senhor presidente e aos senhores vereadores. Eu não abri a revista, estou vendo aqui a capa, conforme os senhores podem ver, tem um título de posse na mão das pessoas aqui. Isso, para ser concedido, tem que ter sido votado primeiro aqui nesta casa. E não foi ainda. Aí, quando eu falo o prefeito Pinóquio, o prefeito Ari do PT, aparecem os defensores. Eu desafio qualquer um membro desta casa falar que eu estou mentindo, que esse título já foi votado nesta casa, que o prefeito poderia fazer isso com essa turma. Nesse dia aqui, acho que foi 13 de dezembro, enganou o padre da cidade, enganou vários pastores, enganou minha irmã de caridade que estava presente, e saíram daquela reunião achando que realmente tinha sido concedido o título. Não foi não, não foi votado aqui ainda. Eu vou dar uma parte aqui para o nosso colega Felipe. Falando, não, muito rápido, reverberar e falar sobre a visita hoje na Escola das Palmeiras, né, que ficou muito claro que existe uma falha de gestão muito grande em relação à contratação de profissionais da educação, no caso os professores. Né, exatamente como o Pedro falou, uma escola com 10 salas de aula, com 10 turmas na parte da tarde, 5 não tem professor há um mês. Não é que não teve hoje, não teve essa semana. Desde o início não está tendo professor. E não tinham mais professores. Hoje só faltam 5. Mas pelo menos 2 ou 3 chegaram semana passada, como a diretora falou. Então, eu acho que falta planejamento e eu me coloquei à disposição quando o Pedro ligou para ir lá na hora, porque é função da Comissão de Educação esse tipo de fiscalização. E tive acesso a essa fala da coordenadora, uma coordenadora que eu não sei se a conheço, da Secretaria de Educação, desmentindo o fato. E me surpreendeu, porque eu esperava, muitas vezes a gente recebe uma denúncia, quando vai ver é exagero realmente, não é bem assim, e eu esperava alguma coisa nesse sentido. Mas não, tinha uma turma sem professor nenhum, com um rapaz lá que é servente olhando a turma, desde a hora que a gente chegou até a hora que a gente foi embora.
entendeu? Porque faltava. Quando a gente chegou, a Memeia estava atendendo professores da parte da manhã, o professor Ramon de música e tal, e estava mais uma turma sem ninguém, porque ela está quebrando galho, ela tem que jogar nas 11. A turma do primeiro ano com 32 alunos, quando qualquer regra da educação é entre 15 e 20 alunos do primeiro período. O Plano Municipal de Educação garante isso, tem 32 alunos na sala. Impossível manter a turma quieta. Então, assim, parabenizar essa denúncia do Pedro e estou à disposição sempre que for necessário em qualquer assunto da educação de estar te acompanhando e aos demais vereadores em qualquer denúncia. Obrigado pela parte. Então, senhores vereadores, público presente, eu acho, já tenho certeza, já disse aqui outras vezes, está faltando carinho com a nossa população, principalmente com as nossas crianças, nossos jovens, desde a época da votação do Conselho Tutelar, foi um desrespeito com nossas crianças, e isso vem sucessivamente acontecendo. Quando a gente vê falar a respeito do aniversário do PT, que foi esse final de semana, que fizeram uma big de uma festa e não foi ninguém, aniversário de fundação do partido, proibiram a presidente Dilma de ir para não acabar de estragar o partido, por essas coisas, por causa dessa administração do PT. Nada é diferente que está acontecendo lá, é diferente daqui. Mas um município que o senhor presidente, senhores vereadores, público presente, sabe, talvez seja o maior, vamos dizer assim, não vou dizer produtor, maior formador de professor, que nós sempre tivemos o curso de normalista em Pinheiral, excelência, faltar professor de primeira fase, sendo que todo dia bate professor na porta da gente pedindo para deixar um currículo para ver se a gente encaminha para algum colégio particular, algum colégio municipal, alguma coisa, alguma contratação. O básico do básico hoje não está sendo feito dentro de Pinheiral. É triste. E conforme eu já fui taxado aqui de política contra o pior melhor, não. Sexta-feira eu vou voltar lá no colégio. E eu tenho certeza que vai ter professor para essas turmas. Senão eu vou juntar com os pais, me chamar e nós vamos fazer um panelaço na porta da prefeitura. Ou seja, aqui nesse prédio, que hoje nós não temos nem prefeitura. O senhor fala da vice-prefeita, que está sendo colocada num cubículo. Já que não tem prefeitura mesmo mais em Pinheiral, pede ela para pôr uma cadeira, uma mesa numa praça dessa e vai despachar numa praça dessa, que é o que vai acontecer com o próximo governo que entrar. Porque derrubaram o prédio da prefeitura e não tem outro. Então são essas coisas que deixam a gente triste. Acha que eu estou satisfeito aqui? Eu queria chegar aqui hoje e falar assim, nossa, eu fui lá no Colégio das Palmeiras, é um exemplo de colégio. O bairro do maior reduto eleitoral de Pinheiral está um exemplo. Não está, não. Esse professor de educação física que está tomando conta dos alunos dentro de uma sala de aula lá, ele poderia estar na quadra, já que não tem professor para alfabetizar, ele poderia estar na quadra do colégio, dando atividade física. Mas sabe por quê, senhores, por que ele não estava? Vereador, seu tempo já terminou, por favor, conclua. Só concluindo, um segundo. A quadra está em péssimo estado. Se colocar uma criança lá, vai se machucar. O alambrado tudo arrebentado, tudo enferrujado, quadra rachada, não tem como. Então, amanhã eu acabo de falar da educação, que 10 minutos é pouco. Eu agradeço ao nobre colega de até ter deixado passar um pouquinho de tempo. E, mais uma vez, parabenizar o modo que o senhor dirige as reuniões. O senhor está de parabéns, senhor presidente. Ordem do dia, leitura do parecer de finanças e orçamento. Parecer a Comissão Finanças e Orçamento. Referência, projeto de lei número 003/2016 e projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2016. Relator, Rivonei Decebes Pedrosa. Relatório. Vê esta comissão para parecer a análise do projeto de lei número 003/2016, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, professor José Maté Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento do município com seu regime próprio de previdência social, conforme disposto na portaria MPAS número 402/2008 e atualizações posteriores,
com o projeto de emenda modificativa de autoria do vereador Felipe Vieira da Silva, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 003/2016. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentido, ser aprovado pelo soberano plenário. Rivaldo de Cebelas Pedrosa, relator. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 26 de fevereiro de 2016. Rivaldo de Cebelas Pedrosa, presidente. Richard de Cor de Brito, membro. Antônio Carlos de Almeida, membro. Em discussão, parecer. Em votação. As vezes que aprova, permanece como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Leitura do parecer de legislação, justiça e redação final. Parecer Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de lei número 003/2016 e projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2016. Relator, Antônio Carlos de Almeida. Relatório. Versa a comissão para parecer análise do projeto de lei número 003/2016 de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, professor José Matheus Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento do município com seu regime próprio de previdência social, conforme disposto na portaria MPAS número 402/2008 e atualizações posteriores, com o projeto de emenda modificativa de autoria do vereador Felipe Vieira da Silva, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 003/2016. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. O projeto de lei em questão obedece às regras baixadas pelo Ministério da Previdência Social, bem como a emenda modificativa apresentada tem ser garantido o não comprometimento da próxima gestão. Desta feita, está justificado de acordo com a legislação. Assim, voto pela sua aprovação. Antônio Carlos de Almeida, relator. Parecer da comissão. A comissão acompanha o voto do ilustre relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 29 de fevereiro de 2016. Antônio Carlos de Almeida, presidente. Luiz Carlos Fadu Ferreira, membro. Felipe Vieira da Silva, membro. Em discussão, parecer. Em votação. As vezes que aprova, permanece como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Em discussão e votação único, projeto de emenda modificativa ao projeto de lei número 003/2016, que modifica o artigo 1º do projeto de lei 003/2016. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente, como falei anteriormente, esse projeto do Executivo que chegou aqui para essa casa previa um parcelamento do município com seu regime próprio de previdência, não é nem o INSS, não tem nada a ver com o INSS, é o regime próprio de previdência, e esse parcelamento estenderia por um prazo de 60 meses, assim, passando e muito do mandato atual do prefeito. E não dá para ter uma responsabilidade não dá para fechar os olhos e dar uma carta branca, um cheque pré-datado assim, porque essa dívida foi feita no passado, não é uma coisa antiga que veio, que é impagável, não. Deixou de pagar a Previdência, o regime próprio de Previdência, para pagar outras coisas não tão importantes. Como eu falei anteriormente, não veio nenhum plano de contingenciamento, como eu já pedi aqui nessa casa diversas vezes. Então, apresentei essa emenda para que nós possamos ter responsabilidade de votar um projeto em que o governo pague as suas dívidas. A lei de responsabilidade fiscal é bem clara. Esse tipo de dívida ele tem que pagar dentro do mandato dele, né? Isso, mesmo se a gente aprovasse, o Tribunal de Contas ia criar algumas recomendações e, muito possivelmente, as contas seriam reprovadas. E eu deixo um alerta pelo seguinte: nós estamos parcelando isso em 10 meses e nós queremos o comprovante de pagamento, porque não adianta parcelar agora porque o prefeito precisa sair da dívida ativa do município, essa é a realidade, né? O município está entrando no CALC, né? A gente precisa fiscalizar para que seja pago realmente. Isso vamos ficar em cima, porque a partir do momento que faz o parcelamento, pagou a primeira, o município está liberado para receber verbas federais. E aí essa é a nossa responsabilidade. Eu estou votando isso agora nesse regime de urgência, porque não houve a tramitação que deveria ter tido aqui na casa. Todos os vereadores, as comissões todas passaram a estudar esse projeto de uma maneira mais rápida, para o município não perder verbas federais. Então, assim, nós estamos dando o nosso passo e a nossa responsabilidade
e essa emenda que eu faço é para, em vez de parcelar em 60 vezes, parcelar em 10. E nós queremos realmente que o município pague e honre essa dívida, não pague a primeira só e depois deixa de pagar e lá na frente peça um novo parcelamento, porque aí essa casa tem que ter, mais uma vez, a responsabilidade de responsabilizar o prefeito caso aconteça isso novamente. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, vereadores, público presente, os senhores lembram muito bem que no final do ano passado eu fiz um requerimento, depois de receber várias denúncias que existiam funcionários fantasma na prefeitura, várias denúncias que o fundo de previdência estava sendo saqueado. Eu fiz um requerimento pedindo as 2 últimas folhas de pagamento e pedindo a real situação que se encontrava o fundo de previdência dos funcionários. Até hoje não chegou a resposta nesta casa. O prefeito mandou um papel com as fotos de uma pilha de papel que estava à disposição na prefeitura, sendo que a lei orgânica, o nosso regimento, exige que ele tivesse mandado essas informações para esta casa. E na época que eu fiz esse requerimento, a dívida do fundo de previdência era de R$400 mil. Ele escondeu a dívida dele, aumentou a dívida dele e a dívida chegou em R$700 mil. E hoje está aqui, pedindo para a gente parcelar. E nós temos que parcelar. Porque senão, mais uma vez, o funcionalismo, o município vai ficar prejudicado. Tudo por causa da irresponsabilidade do Ari do PT. O meu voto vai ser favorável às emendas. Sei que ele não vai pagar essas parcelas, vai pagar 1, 2. Em julho nós vamos fazer um requerimento. Ele não vai responder porque já está atrasado de novo. Mas a nossa parte a gente está fazendo. A gente está dando condições para o irresponsável trabalhar. Continua a discussão. Senhor presidente, fugiu um pouquinho do projeto, né? Não fugiu, não. Estou atento nisso. Fugiu não. Começa a falar novamente aquela história de funcionário fantasma, de pessoas que não funcionam. Mas eu vou falar... Vereador, ele falou sobre o requerimento que ele pediu sobre a Previdência. Isso está dentro do assunto. Está certo. Continua a discussão. Senhor presidente, eu também gostaria de falar sobre um requerimento que eu vou apresentar nessa casa. Não, sobre o que nós estamos votando. Mas parabenizar aí, nós agradecemos aí a colaboração, ao bom senso o espírito público que os senhores estão tendo, e tenho certeza que tu vai deixar de pagar não. Vai pagar, porque se não pagar, é de 6 em 6 meses, senhor presidente, daqui a pouco tem outra, e nós não vamos mandar esse tipo de parcelamento, não. Tá? Acusar da forma que se acusa é muito insensato às vezes, né? Não vou nem a palavra certa, seria uma pessoa insensata. Quando eu falo que é torce por pior ou melhor, eu tenho as minhas razões. Mas amanhã eu vou entrar com um pedido de requerimento para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, senhor presidente, perguntando a função o senhor que está fugindo do assunto. E a carga horária de um determinado funcionário que fica andando, circulando pelo nosso... Em votação, presidente que aprova a comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 003/2016, que autoriza o Poder Executivo a realizar termos de parcelamento do município com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, conforme dispor na portaria MPAS número 402/2008 e atualizações posteriores. Em discussão. Em votação, presidente que aprova a comissão. Aprovado por 7 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 021/2013, que determina a reserva de 15% dos recursos dos eventos financiados ou organizados pelo Poder Público Municipal para artistas que recebam cachê menor do que o equivalente a 4.160, o FIR. Por apresentação, em discussão. Oi. Senhor presidente, vereadores, público presente, mais uma vez, foi votado na terça-feira passada em primeira discussão e aprovamos esse projeto de lei de minha autoria, que garante que 15% dos recursos destinados a artistas
aqui no município de Pinheiral, qualquer festa, qualquer evento que a prefeitura venha a organizar ou a patrocinar, 15% desses recursos tem que ser para artistas daqui, artistas locais, e isso é garantido através da quantidade de URFIRs, do cachê desses artistas. Então, mais uma vez, é uma prova que nosso mandato e essa Câmara Municipal tem a vontade e a responsabilidade de valorizar a cultura local, de valorizar quem faz arte no município. E essa valorização vai depender de não vai depender de qual governo que vai estar na cidade. Através de um projeto de lei aprovado, nós podemos ter essa certeza que, independente do prefeito que entrar ou não, artistas locais vão ter sua parcela de valor destinado para o seu custeio, o custeio do seu show, da sua arte em geral. Então, primeiramente, agradecer a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade na terça-feira e pedir mais uma vez a aprovação desse projeto em definitivo e que o prefeito não vete e garanta que isso vire lei e que os artistas daqui da cidade tenham mais esse incentivo. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, vereadores, comentar esse projeto, que eu recebi uma crítica em relação a esse projeto, em relação ao meu posicionamento nessa casa, que eu não entendi a crítica, e também não levei para o coração, porque se tratar de uma pessoa que eu disse para ela, não mistura as coisas, você tem a sua forma de pensar, seu posicionamento, não vou misturar com esse cidadão que me fez lá uma crítica, colocando como se eu fosse contra os artistas do nosso município. Não fui, tanto é que eu ia propor uma emenda, retirei a emenda pedida ao procurador dessa casa, porque no parágrafo único do projeto do vereador Felipe já dizia o que eu ia colocar, que 15% do valor destinado aos artistas, à contratação de artistas, seria para priorizar os músicos, a cultura, os artistas do nosso município. Eu não entendi a crítica. Trata-se de uma coisa política, mas parabenizar aí o nobre colega aí pelo projeto, é importante. O prefeito Arimatea sempre valorizou os artistas locais, isso é inegável, e agora com essa lei vai destinar realmente, não em cima do evento, do valor da contratação do evento no total, mas em cima, esses 15%, em cima da contratação, senhor presidente, do artista, dos artistas. Então, acho justo, fui mal interpretado, passou, apesar de não ter mais Facebook nem Zap, as pessoas comentam conosco, não, como disse, não levei para o coração, por se tratar de quem fez o comentário, que é a pessoa que respeito, gosto, tomou um posicionamento que é de cada um toma um posicionamento que acha que é devido, que é melhor. Eu vou votar a favor do seu projeto, vereador, e esclarecendo que, daquela forma que foi colocado lá, só aquela forma que passou como se eu fosse, nenhum de nós aqui nessa casa somos, nem eu, e tenho certeza ninguém, vereador nenhum, seria contra dar oportunidade aos artistas locais. Não fiz a emenda porque no parágrafo 1º do seu projeto contemplava o que eu ia colocar na emenda, mas houve essa pequena confusão aí, mas esclarecendo aqui no plenário, vou votar a favor e parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Continuando a discussão do projeto, não poderia deixar de citar que tem tudo a ver com esse projeto, um outro projeto de lei que dei entrada hoje aqui, o presidente já colocou para leitura, que dispõe sobre a livre manifestação artística e cultural em locais públicos abertos, tais como praças, largos, parques, afins aqui na cidade, que é a oportunidade, mais uma vez, da ocupação das praças, para os artistas poderem ter essa liberdade de estar onde o público está. Eu acho que isso, deixar bem claro, são para manifestações artísticas e culturais que não tenham custo obrigatório, ninguém vai pagar para ir lá, não é nada disso. É justamente para dar diminuir a burocracia, muitas vezes, que um grupo hoje, o Eduardo aqui, e nossos companheiros aqui estão representando, por exemplo, um grupo de rima, de hip-hop, que faz
apresentações nas praças, que muitas vezes tem que se esconder porque não recebe, não tem conhecimento, até muitas vezes, de pedir uma série de autorizações que só criam dificuldade entre o meio artístico e a população. Então, esse projeto visa facilitar isso, sempre avisando com antecedência onde vai ser a manifestação cultural, mas dá essa liberdade de desburocratizar isso que já deveria ser aberto, né? A praça é do povo, os largos, enfim, vamos ocupar esses espaços públicos que estão aí para isso. Obrigado, presidente. Em votação, já deixo que aprove, permaneça como estão. Aprovado por 7 votos a 0. Não havendo uma matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 248ª sessão ordinária da 5ª legislatura, a ser realizada no dia 1º de março de 2016, no horário regimental, às 19 horas.